Opa! E aí, como é que vocês estão? De boas? Fala pra nós. Esse é o primeiro vídeo narrado que eu trago aqui pro canal, fora os shorts, né? O que é algo bem melhor, já que lá nos shorts do YouTube eu só tenho 1 minuto pra falar, então eu tenho que dizer tudo de uma maneira bem mais direta. Já aqui eu posso enrolar o tempo que eu quiser e fazer pausa dramática, sei lá. Além de que o vídeo pode durar o tempo que eu quiser, então, por exemplo, eu posso terminar o vídeo Então assim, pra você que tava vagirando pelo YouTube e simplesmente clicou nesse vídeo por curiosidade e por um acaso ainda não me conhece, bom, muito prazer, eu sou o Akira Ryusei. Sim, o meu você é uma representação minha, eu botei o nome dele no canal, tá? Mas se você preferir, pode me chamar só de Akira, Aki, Kira, Ryusei, Ryu ou de outro apelido que você preferir. Menos de meu amor. Esse aí, só quem pode me chamar é o Igor S. Mas vamos lá, pra tu que não tá ligado, eu tô estudando Dynamic Sketch durante 3 meses. Aí você me pergunta, por que 3 meses? Bom, é porque eu sou idiota mesmo, eu podia ter botado aí 2 semanas, 1 mês, 5 semanas, mas não, eu preferi botar 3 meses só pra gerar conteúdo, essa merda. Por que eu tenho essas ideias de louco, mano? Por que vocês não me avisam que é uma má ideia logo nos primeiros dias, cara? Foi mal, momentos intrusivos, bate do nada. Mas bom, agora que eu já enrolei demais, já me apresentei, já falei o que eu tava fazendo, pipipi, popopó, bora pro vídeo. Mas bom, antes de tudo, você que não sabe o que é um Dynamic Sketch, eu vou te explicar o que é. Bom, falando de forma simplificada, é basicamente um método de desenho que tem como foco principal o desenho dinâmico e fluido. É como uma técnica, um exercício usado para capturar a essência do movimento e da forma de uma forma mais rápida e expressiva. A essência da forma de forma mais rápida. Então tá. Em vez de se prender aos detalhes logo de início, o foco é construir a estrutura básica e a sensação de movimento, para só depois ir adicionando os detalhes e refinando melhor o desenho. E esse tipo de exercício e técnica é muito utilizado por artistas que precisam desenhar rápido e com precisão, como por exemplo animadores, artistas de concept art e ilustradores. A ideia é que ao dominar essas habilidades, você consiga criar desenhos que pareçam vivos, cheios de energia e movimento, ao invés de você deixar os seus desenhos estáticos, mecânicos e aquela coisa chata. Além de que deixa mais fácil e rápido de você desenhar. Mas é claro, esse tipo de exercício também serve para que você expanda a sua bagagem visual, para que você tenha o máximo de conhecimento possível de como as coisas funcionam enquanto você desenha. Bom, não sei se ficou claro a minha explicação, mas é basicamente isso que é o Dynamic Sketch. E caso você não tenha entendido algum detalhe, volta o vídeo. Mas bom, dito tudo isso, agora vamos lá para as minhas experiências com peixes. Antes de começar, eu só queria deixar claro que eu vou falar sobre as minhas experiências com Dynamic Sketch e o jeito que eu decidi estudar. Ou seja, não significa que só porque eu fiz desse jeito, você tem que fazer desse jeito, só porque eu tive essa experiência, você também vai ter a mesma. Até porque cada um vai sentir algo diferente, alguns podem até ajudar, outros não, né? Então vai depender muito de artista pra artista. Mas agora, de tudo e mais um pouco, chega de enrolar, porque eu sei que vocês querem ver o tema do vídeo e não 3 minutos dando introdução, então bora lá, né? Bom, eu comecei esse estudo focando em peixe, já que é o mais fácil, né? Basicamente cilindro com nadadeira, rabo e mais coisa. Eu esqueci o que peixe tem, cara. Bom, logo de cara eu percebi que usar o Dynamic Sketch me fazia pensar de forma mais diferenciada, pois no início foi meio difícil soltar a mão e não me preocupar tanto com os detalhes. Mas com o tempo fui pegando o jeito de como capturar a forma geral e o movimento, antes de me preocupar em refinar tudo de uma vez. Nos primeiros dias eu senti que eu estava meio travado. Mas à medida que eu fui praticando, eu percebi que a fluidez do meu traço melhorou bastante. Ter começado a estudar desenhando peixes foi uma escolha bem interessante, porque é algo simples, então acaba facilitando bastante a me acostumar com esse tipo de exercício. Uma coisa muito interessante que eu percebi estudando é como a maneira como você pensa influencia diretamente na sua aprendizagem. Quando eu comecei, por exemplo, eu estava muito focado em acertar tudo de primeira e evoluir mais rapidamente. Mas com o tempo eu entendi que acertar não é a parte mais importante desse exercício, mas sim errar e entender o porquê de você ter errado que é o importante desse exercício. Pois ter uma abordagem mental mais relaxada e aberta ao erro me ajudou a evoluir muito mais rápido. Teve vezes, por exemplo, que eu desenhava, mas eu não levava aquilo como um estudo. E como resultado, bom, eu só perdia tempo e não aprendia nada. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que para você aprender algo, você precisa levar o estudo como uma maneira de evoluir. Afinal, estudar arte ou qualquer outra coisa exige uma certa disposição mental. Estar aberto a experimentar, errar e tentar de novo é essencial. E pensar dessa forma me ajudou a evoluir mais rapidamente e a entender que o processo de aprendizagem é mais importante que o resultado final imediato. Até porque é no processo que você aprende. Que isso, Ju, pai tá poeta, fi, cê é louco. Recebam sabedoria.
Uma das principais lições do Dynamic Sketch é a importância de começar pelo geral, pelas formas grandes. Eu juro que eu tô me segurando pra não fazer uma certa piada aqui. Quando você foca primeiro na estrutura maior, fica muito mais fácil de adicionar os detalhes depois. Bom, pelo menos isso me ajudou a entender melhor a proporção e a composição do desenho. Nos meus estudos de peixe, por exemplo, sempre comecei desenhando a forma geral do corpo. Ou seja, a primeira silhueta para ter uma base sólida do desenho, e depois fui refinando com as características específicas de cada peixe. Dessa forma, como se você tivesse uma base e fosse detalhando aos poucos. Assim você não se perde, consegue detalhar melhor e não fica o desenho todo torto, parecendo essa tua coluna de camarão que eu sei que você tem. Pois é, nisso que deve ficar com a bunda colada na cadeira jogando LOL o dia inteiro. Outro aspecto que também pode ser fundamental para o Dynamic Sketch é o uso de linhas guias. Essas linhas basicamente ajudam a estabelecer a direção do movimento e a posição dos elementos principais do desenho. Tu não entendeu nada do que eu disse, né? Pois é, eu também não. Bom, falando em língua de gente, elas são como um mapa que guia o processo de construção da imagem. Quando eu desenhei peixes em movimentos mais dinâmicos, por exemplo, as linhas guias foram essenciais para definir a direção do corpo e das nadadeiras. Quer dizer, serviu pelo menos até antes de começar a adicionar os detalhes. E isso garantiu que meus desenhos tivessem uma base sólida, fluida e coerente com a pose ou o movimento que eu queria fazer. Mas bom, sei lá, sobre isso eu não tenho muito o que dizer. É basicamente uma linha que você usa antes de começar o desenho para definir uma pose mais fluida e para facilitar melhor na hora de desenhá-lo. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi é que existem várias maneiras de montar um desenho. Você pode tanto começar pelo esqueleto, né, ou seja, pela estrutura interna e depois ir adicionando as formas e detalhes pouco a pouco, ou você pode também começar pela forma, pela silhueta, como eu disse antes. Começar por uma base e ir detalhando camada por camada, assim fica mais fácil de decidir a posição do que você vai desenhar. Mas ambas as opções podem ajudar bastante, vai depender do tipo de desenho que você vai fazer. Nos meus estudos mesmo, eu usei as duas abordagens. Quando eu queria um desenho mais fluido e dinâmico, por exemplo, eu começava pelo esqueleto. Mas, quando a forma era mais estática ou complexa, eu preferia começar pela silhueta e ir adicionando os detalhes camada por camada, de pouco em pouco. Ou seja, o que você vai usar vai depender muito do que você vai fazer e do que você prefere utilizar. Eu fiz desse jeito porque é o que funciona melhor pra mim, mas você pode preferir outro jeito, por exemplo, então vai do seu gosto, meu mano. Uma coisa que eu fiz questão de estudar bastante foi como aplicar a perspectiva e a fluidez nos desenhos. Isso é o que faz o desenho parecer dinâmico e cheio de vida, mas para muitos artistas acaba sendo um pesadelo. Mas saiba que a perspectiva correta dá profundidade, enquanto a fluidez do traço faz o desenho parecer que está realmente em movimento. E meu amigo, se tu dominar isso, tu não tá ligado no up que teus desenhos vão dar. Quando eu desenhei tubarões martelo, por exemplo, foquei muito na perspectiva, para dar a sensação de que o tubarão estava realmente nadando em direção ao observador. E eu vou te falar, isso fez toda a diferença no resultado final. Assim não ficou aquela coisa estática e sem graça, sabe? Eu poderia ter simplesmente desenhado o tubarão em uma pose parada e sem sal. Mas não, eu fiz um desenho muito mais complexo e dinâmico, usando perspectiva, profundidade, os caralho tudo. E é exatamente isso que deixa seu desenho muito mais foda. Outra técnica que eu também utilizei foi a desconstrução do desenho. Isso significa basicamente quebrar o desenho em partes menores e entender cada uma delas separadamente. E depois reconstruir tudo usando o que você aprendeu com cada parte separada. Então você vai basicamente desconstruir, entender e reconstruir novamente. E essa técnica me ajudou a entender melhor como cada parte do corpo daquilo que eu estava desenhando funciona. No meu caso, como por exemplo a cauda, as nadadeiras e o corpo em si. E isso não só melhora o desenho final, mas também a compreensão da anatomia e do movimento. Além de que isso vai facilitar para você fazer o corpo sem ficar desproporcional. Mas é basicamente você separar aquilo que você estava desenhando em cada parte diferente para tentar entender. E depois você só junta tudo. Eu não sei se ficou claro, mas é basicamente isso aí mesmo. Se não entendeu, volta o vídeo. Uma das coisas que mais me ajudou nesse estudo foi variar os formatos. Sabe, é fácil cair na armadilha de desenhar sempre a mesma coisa do mesmo jeito o tempo todo e enjoar no meio do processo. Mas explorar diferentes formas e, no meu caso, vários tipos de peixes diferentes abriu minha mente para novas possibilidades. Eu comecei desenhando peixes com formatos mais tradicionais, mas depois fui explorando peixes com formatos mais triangulares, redondos ou até mesmo invertendo meus próprios formatos. Invertendo é foda. E isso me ajudou a sair da minha zona de conforto e explorar novas formas de desenho. Dessa forma eu não enjoei muito de desenhar no meio do processo e consegui ficar bem mais de boa. Então assim, varie quando você for estudar algo. Fazer sempre a mesma coisa o tempo todo vai acabar se tornando chato e monótono, fazendo você desistir no meio do processo.
Aí, bom, depois de 2 semanas desenhando peixes, eu quis colocar tudo que aprendi em prática, criando algo novo. No meu caso, criar um peixe novo, né? Um peixe que não existe, mas que poderia facilmente ser encontrado por aí. Além disso, só usando o conhecimento que eu adquiri com o tempo, ou seja, sem usar referências. Apenas me lembrando de memória. Esse tipo de exercício é ótimo para testar o que você realmente aprendeu e entendeu com esses estudos. Assim vai expandindo mais e mais a sua bagagem visual. E ao juntar tudo que eu estudei, desde forma e estrutura até perspectiva e desconstrução, consegui criar um peixe único. Ficou uma bosta? Ficou. Mas foda-se, tá ligado? Isso tudo não só foi divertido, mas também mostrou que eu estou no caminho certo com o meu aprendizado. Pelo menos eu espero, né? Opa. Passando aqui no meio só pra agradecer pelos 100 inscritos, tá ligado? Sério, valeu demais, galera. Eu tô ligado que pode não parecer muito, mas pra mim já é uma grande conquista. Vocês são pica demais, galera. Cê é louco. Agora o que, né? Agora bora pros 200. 200k. E na moral, eu esperei até aqui pra pedir pra vocês deixar o like e se inscrever. Então, vai lá. Custa nada. Mas bom, essas foram as minhas primeiras 2 semanas estudando Dynamic Sketch. Se vocês perceberam, né? Eu falei um pouquinho em cada tópico, porque não era pra ser um vídeo muito detalhado sobre cada coisa. Quem sabe eu traga mais futuramente. Mas enfim, estudar isso foi um processo bem, né? Mas no fim compensou bastante até. Bom, esse vídeo demorou um pouquinho, né? Mais do que o planejado pra sair. O editor tava até ansioso, né? Pra esse vídeo sair logo. Ele não via a hora de editar mais de 10 minutos de vídeo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu sou Ryu e desenho mulher bonita. Opa, calma aí. Isso aí é de outro cara, não é? Além disso, até onde eu vi, eu só desenho peixe. Mas sei lá, eu tô sem criatividade pra encerramento. Então, pelo menos até eu pensar em algo, meu editor vai deixar o encerramento top aí pra vocês. Okay, let's go.